Você acreditaria se lhe dissessem que gigantes existem? Existem lendas sobre eles em diferentes culturas. Na Bíblia, eles são descritos como nefilins, descendentes de anjos e humanos. E nas Ilhas Salomão ainda existem lendas sobre gigantes vivos que se escondem nas selvas. Talvez essas histórias não sejam apenas mitos. Vamos investigar. As Ilhas Salomão são um arquipélago no Oceano Pacífico, um pouco ao norte da Austrália, onde, segundo relatos dos habitantes locais, vivem verdadeiros gigantes. Sua altura, de acordo com crenças e mitos, varia de 10 a 16 pés. Eles se escondem nas selvas e, segundo as lendas, só aparecem à noite. A aparência dos gigantes também provoca um medo primordial. Criaturas com cabelos densos de cor preta, marrom ou vermelha, membros longos e olhos vermelhos brilhantes. E embora, segundo as descrições, os gigantes se assemelhem a seres irracionais, alguns habitantes acreditam que eles possuem inteligência e até vivem em uma espécie de sociedade. Os ilhéus acreditam que no arquipélago podem viver milhares de tais gigantes. A principal evidência da existência dos gigantes, segundo os habitantes nativos, são as enormes pegadas, muito maiores que as humanas. Além disso, os locais frequentemente relataram sons estranhos e não humanos que às vezes podem ser ouvidos à noite na selva. De acordo com as crenças, os gigantes vivem em cavernas que estão conectadas por uma rede subterrânea que liga as Ilhas Salomão. Alguns dos habitantes os consideram companheiros amigáveis, enquanto outros os veem como criaturas malignas que caçam e às vezes até comem pessoas. As Ilhas Salomão foram descobertas no século XVI pelo navegador espanhol Álvaro de Mendanha. Esta descoberta levou a uma conexão surpreendente das ilhas com as antigas lendas sobre os gigantes nefilins. Mendanha acreditava que havia encontrado o lendário país dourado do rei bíblico Salomão, por isso decidiu nomear as ilhas em sua homenagem. Mas como isso está relacionado com os gigantes? De acordo com as lendas, o rei Salomão enviou seus navios por todo o mundo em busca de diversos bens, e em particular ouro. A riqueza do rei Salomão foi mencionada em muitas lendas e na Bíblia. Foi isso que motivou os espanhóis a encontrar terras associadas ao ouro do rei Salomão. Embora durante sua vida ele não tenha encontrado, pesquisas posteriores nas ilhas revelaram vastas reservas de metal precioso. Mas logo o ouro passou a ser secundário, pois cada vez mais os colonizadores europeus começaram a ouvir histórias sobre gigantes vivendo na ilha. Cada vez mais pessoas começaram a se interessar pelo principal mistério das Ilhas de Salomão. E o mais importante, foi encontrado alguém que viu gigantes reais ao vivo. E mais do que isso, sobreviveu para contar ao mundo. Marius Boiraillon trabalhou como piloto militar na Austrália. Em 1995, ele decidiu se mudar para as Ilhas de Salomão. No novo local, Marius mergulhou de cabeça nas tradições e na cultura dos ilhéus. Tanto que se casou com uma moradora local e essencialmente tornou-se parte da tribo. Em pouco tempo, ele começou a ouvir histórias sobre criaturas enormes que vivem em cavernas e selvas. A princípio, Marius pensou que eram apenas lendas e parte do folclore local, mas quanto mais histórias ele ouvia, mais ele começava a se convencer de que não era um mito. A curiosidade de Marius crescia cada vez mais, então ele começou a coletar várias informações sobre os gigantes com a população local. Além disso, alguns até contavam que tinham visto os gigantes pessoalmente. Tudo o que ele aprendeu com os moradores, ele reuniu em um livro que chamou de Os Mistérios das Ilhas Salomão. Uma das histórias mais conhecidas descritas no livro era sobre uma mulher chamada Mango. De acordo com a história, quando ela ainda era criança, foi sequestrada por gigantes e mantida por eles. 25 anos. Seus parentes pensavam que ela já havia morrido há muito tempo, quando de repente seu corpo foi encontrado na selva no nordeste das ilhas. Mas claramente algo não estava certo com ela. A jovem estava com espuma na boca e, o mais importante, ela estava grávida. O mais assustador de toda essa história é que a jovem deu à luz, mas o meio humano, meio gigante, conseguiu viver apenas até os 5 anos. Depois disso, os homens da tribo o mataram, temendo atrair desgraça para si mesmos. Quanto à própria Mango, ela, assim como seu filho, também morreu, Cinco nunca tendo encontrado a razão. Os céticos consideram este e outros relatos apenas exageros, mas Marius insistia que essas histórias e descrições de gigantes eram bastante semelhantes entre si. Mas os vestígios de gigantes não estão relacionados apenas com as Ilhas Salomão. Em diferentes partes do mundo encontram-se restos, utensílios domésticos e ferramentas de seres que, segundo os pesquisadores, eram significativamente maiores e mais altos do que os humanos modernos. No Zeuá, no estado de Nevada, os nativos americanos contavam lendas sobre gigantes de cabelos vermelhos que podiam atingir 12 pés de altura.
Infelizmente para os nativos, a tribo dos gigantes não era amigável com as pessoas, às vezes até preferindo-as como alimento, o que novamente traça um paralelo com a descrição de comportamento semelhante dos gigantes das Ilhas Salomão. Portanto, as tribos indígenas dispersas se uniram para enfrentar os gigantes, encurralando-os em uma caverna. E já nos tempos modernos, na caverna Lovelock, em Nevada, arqueólogos encontraram crânios humanos enormes e sandálias de 15 polegadas. Restos de gigantes também foram encontrados em outros estados, como Califórnia e Ohio. No Museu do Ouro em Lima, Peru, estão expostos as roupas e a cabeça de um dos imperadores incas. O mais interessante é que sua altura aproximada era de 10 pés. E o crânio é aproximadamente 2 vezes maior que o de um ser humano comum. Machados enormes, espadas e outras ferramentas foram encontradas no Irã e, por exemplo, na Irlanda foram encontrados restos de esqueletos gigantes e ferramentas de trabalho pesando mais de 80 libras. O que também é confirmado pela mitologia irlandesa, que apresenta uma raça separada de gigantes chamada Fomor, que está intimamente ligada à origem da famosa calçada dos gigantes na Irlanda. Esta calçada é um monumento natural formado devido à erupção de um antigo vulcão submarino. Foi apenas graças às lendas dos moradores locais que ela adquiriu um status mítico. Mas em todo o mundo existem construções antigas, cujo processo de construção parece impossível, mesmo do ponto de vista da tecnologia moderna. Como poderiam os antigos, sem ferramentas poderosas, trabalhar e mover pedras de muitas toneladas? Alguns pesquisadores acreditam que a chave para o enigma reside na existência de gigantes. Vamos voltar ao Peru. Lá existem fortalezas enigmáticas como o Sacsayhuaman, construídas com blocos de pedra perfeitamente ajustados, cujo peso chega a centenas de toneladas. As pedras estão tão bem ajustadas umas às outras que é impossível inserir até mesmo a lâmina de uma faca entre elas. Como os antigos construtores conseguiram tal precisão e trabalhar com pesos tão grandes? Considerando o fato de que, na época, os incas ainda não haviam inventado a roda e os únicos animais de tração poderiam ser apenas as lhamas, que não são muito resistentes. Outro exemplo impressionante é Baalbek, no Líbano. Aqui está um dos blocos de pedra mais pesados já criados pelo homem, conhecido como a Pedra do Sul. Seu peso, de acordo com algumas fontes, varia de 1.000 a 2.000 toneladas. E o mais impressionante é que as pedras foram transportadas de uma pedreira a 1 milha de distância, erguidas a 25 pés de altura e empilhadas umas sobre as outras, com quase precisão de computador. Os antigos romanos construíram aqui o Templo de Júpiter, mas nem mesmo eles podiam acreditar em quem poderia ter erguido tais estruturas. De acordo com algumas hipóteses, foram os gigantes que poderiam ter construído essas e outras enormes estruturas. Talvez eles possuíssem algum tipo de conhecimento que não estava disponível para a humanidade naquela época. E se os gigantes nefilins realmente existiram, talvez tenham sido eles que deixaram para trás essas ruínas colossais como o último testemunho de sua civilização desaparecida. Histórias sobre gigantes são encontradas não apenas nas lendas de povos ao redor do mundo, mas também na Bíblia. Nefilins, ou gigantes nefilins, descendentes dos filhos de Deus Apo e das mulheres humanas. No livro de Gênesis é dito que eles eram pessoas fortes e renomadas. Muitos acreditam que os nefilins são exatamente os gigantes cujos vestígios ainda são encontrados por arqueólogos. Por exemplo, o gigante bíblico mais conhecido, Golias, provavelmente era descendente dos gigantes nefilins. De acordo com a Bíblia, sua altura era de 6 côvados e 5, o que significa que ele tinha 9 pés e 9 polegadas de altura. Seu capacete de bronze pesava 30 libras, a armadura pesava 150 libras e a enorme lança pesava 30 libras. E o mais importante é que isso não é apenas uma lenda qualquer, mas literalmente uma descrição da história do conflito entre os israelitas e os filisteus. Mas Golias não foi o único gigante na Bíblia. Ele também tinha irmãos que possuíam uma altura e força incríveis e que também lutaram ao lado dos filisteus contra Israel. Além disso, no livro de Gênesis, são mencionadas tribos inteiras de gigantes, os Refaíns e os Anaquins. Esses seres, de acordo com o Antigo Testamento, habitavam a terra antes da chegada dos israelitas e foram destruídos em guerras. Os mitos sobre os gigantes nefilins ainda geram debates. Alguns acreditam que são apenas descrições exageradas de guerreiros poderosos do passado. Outros estão convencidos de que os gigantes realmente viveram entre os humanos em algum momento. Talvez as histórias das tribos nativas das Ilhas Salomão já não pareçam mitos e lendas, especialmente quando são mencionadas por pessoas vivas. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Salomão tornaram-se palco de combates ferozes. As principais ações estão relacionadas à Batalha de Guadalcanal entre os japoneses e as forças aliadas.
No entanto, entre os relatórios militares havia histórias estranhas. Por exemplo, os militares japoneses, após quase um ano de combates, recuaram repentinamente, o que surpreendeu as forças aliadas. Afinal, os militares japoneses, que muitas vezes escolhiam a morte em vez da derrota, simplesmente abandonaram suas posições. Descobriu-se que os japoneses estavam lutando não apenas contra americanos e australianos, mas também contra criaturas gigantes, de 10 a 15 pés de altura. De acordo com os relatos, as tropas japonesas desapareciam sem deixar rastro. Alguns soldados disseram que os gigantes atacavam à noite, levando pessoas para a floresta. Foi então que os japoneses perderam mais da metade de sua tropa. No entanto, há uma explicação mais cética. A questão é que, além das forças aliadas, os japoneses provavelmente enfrentaram tribos locais, que usavam o ambiente, assim como os guerrilheiros vietnamitas durante a Guerra do Vietnã. E em algumas tribos indígenas das Ilhas Salomão, práticas de canibalismo eram frequentemente observadas, o que poderia explicar os relatos dos japoneses de que eram devorados vivos. Além disso, em condições de guerra, cansaço e estresse, os soldados poderiam exagerar o tamanho dos inimigos. As histórias sobre gigantes podem ter sido apenas parte do medo do desconhecido. No entanto, os relatos de gigantes dos tempos de guerra coincidem com lendas mais antigas dos habitantes locais. Existe uma explicação científica bastante plausível para o surgimento de gigantes. É uma doença conhecida como gigantismo. Ela é causada por um excesso de hormônio do crescimento, o que leva a uma altura incomumente alta e a uma constituição física grande. Ao longo da história, houve muitas pessoas tão altas que poderiam facilmente ser tomadas por gigantes. Um dos casos mais conhecidos foi o de Robert Wadlow, a pessoa mais alta oficialmente registrada na história. Sua altura atingiu 8 pés e 11 polegadas. E ele continuou crescendo até sua morte. Apesar de seu tamanho colossal, Wadlow era uma pessoa comum e simples. Hoje, o homem mais alto do mundo é considerado o fazendeiro turco Sultan Kösen. Sua altura é de 8 pés e 2 polegadas. Além do recorde do Guinness para a pessoa viva mais alta, ele também detém outros 2 recordes. A maior mão do mundo, medindo 10,8 polegadas, e o segundo maior pé, com 14 polegadas de comprimento. Também vale a pena lembrar dos jogadores de basquete profissionais, entre os quais há jogadores com altura de até 7,5 pés. Além disso, não devemos esquecer das habilidades físicas dos jogadores de basquete. A força, velocidade e resistência de alguns jogadores são muitas vezes superiores às das pessoas comuns. E agora imagine, se uma pessoa assim saísse das selvas escuras e das Ilhas Salomão, isso imediatamente causa arrepios, não é? Uma das principais evidências da existência de gigantes são as numerosas fotografias de esqueletos gigantes que apareceram regularmente ao longo da história. Elas mostram ossos maciços, supostamente desenterrados por arqueólogos. Mas isso é verdade? Um dos casos mais famosos de mistificação é o gigante de Cardiff. Eram restos fossilizados de um homem com 10 pés de altura e pesando 3.000 libras, encontrados em outubro de 1869 no estado de Nova York. Logo, os restos do gigante se tornaram uma atração famosa. Mas o mais importante é que o gigante de Cardiff não era um gigante de verdade. Tudo foi planejado por uma única pessoa, Jorge Casco. E ele fez isso apenas para provar o quão fácil é enganar as pessoas, além de por causa de desentendimentos banais. Hull, sendo ateu, discutiu com um padre que defendia a existência dos gigantes nefilins. A discussão chegou até ao tribunal, onde Hull perdeu. Em retaliação, ele contratou alguns trabalhadores para esculpir uma estátua de um grande bloco de gesso que lembrava os restos de um gigante. Depois, o corpo foi esculpido e, com a ajuda de tinta e ácido sulfúrico, foram feitas veias para que o corpo parecesse natural. E então, o próximo passo foi fingir desenterrar os restos, para que todos acreditassem que era verdade. As fotos modernas de esqueletos gigantes geralmente são resultado de Photoshop ou experimentos com perspectiva. Muitos deles foram desmascarados como falsificações. Mas é importante entender que a ausência de fotos reais não significa que gigantes nunca existiram. É possível que, em algum lugar nos arquivos, estejam escondidas descobertas reais que simplesmente não são vantajosas para serem mostradas ao mundo. Atualmente, existem 2 principais explicações para os mitos sobre gigantes. A primeira é simplesmente casos de gigantismo, que eram percebidos pelos antigos como algo sobrenatural. Novamente, imagine se entre as pessoas comuns surgisse alguém com o dobro da altura média. As tribos antigas poderiam adorar essas pessoas, torná-las líderes ou, ao contrário, temê-las. A segunda explicação são as lendas distorcidas. As histórias eram passadas de geração em geração e, com o tempo, podiam ser exageradas. E, de fato, literalmente exageradas, pois uma lenda ou épico se torna muito mais interessante se, em vez de um guerreiro ou inimigo comum, você se depara com quase um monstro 2 ou até 3 vezes maior.
Também não se pode excluir que as civilizações antigas possam ter encontrado ossos de grandes animais pré-históricos, como mamutes ou preguiças gigantes. Mas por outro lado, há uma teoria de que os gigantes não são apenas uma coincidência, mas o resultado de uma linha genética antiga que quase desapareceu, mas deixou sua marca nas lendas e em achados raros. Lembrar dos mesmos Nefilins? Talvez isso não seja um mito, mas memórias de uma raça de seres que realmente andaram pela Terra? Se os gigantes realmente existiram, poderiam eles ter deixado descendentes? Talvez seus genes ainda estejam escondidos entre nós, manifestando-se em raros casos de crescimento anormalmente alto? Ou em algum lugar no mundo ainda existem representantes desse antigo povo, escondidos nas selvas e em cavernas profundas? Nefilins gigantes das Ilhas Salomão? Mito ou vestígios de uma história esquecida? Os habitantes locais acreditam que os gigantes ainda se escondem nas ilhas. Muitas coincidências para que tudo isso seja apenas uma lenda. E se em algum lugar nos cantos perdidos do planeta ainda vivem tais criaturas?